Saudações, terráqueos, tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui na Academia Universalista. E hoje a nossa penúltima aula do nível Universo 3, nesse maravilhoso caminho macro do conhecimento que é o universo. Tá? Espero que vocês estejam gostando. E hoje um tema muito interessante que as pessoas pedem demais, inclusive foi o vídeo mais assistido do canal Ciência Universalista, que é sincronicidade. E esse vídeo, com certeza, ele vai ser mais rico do que o vídeo do canal, tá? Porque a gente amadurece, a gente vai aprendendo mais coisas, a gente vai agregando mais conhecimento a esse fenômeno. Esse fenômeno que eu acho, assim, importantíssimo, muito interessante, particularmente marcou a minha vida, tá? Então vamos lá, vamos agora lidar com alguns conceitos. E outra, se por um acaso você está pegando esse vídeo aqui de paraquedas, está aqui no YouTube, enfim... Conheça a Academia Universalista no site cienciauniversalista.com.br. É gratuito, pode cursar à vontade, ver quantas vezes quiser. Porque existem algumas aulas anteriores desse nível, como mecanismo do pensamento, que é espaço-tempo-consciência, entre outros, que é pré-requisito primordial para a absorção do que vai ser dito aqui, tá bom? Fica a dica aí do amigo Rodrigo. Então vamos lá, vamos definir aqui alguns conceitos, entender um pouco, né, alguns conceitos para poder a gente entrar nesse fenômeno. Então vamos aqui, ó, vamos ver as perguntas que estão nos fazendo aqui, ó. O que seria a sincronicidade? E a casualidade? E o que seria a casualidade não convencional? E o que seria o caos? Então vamos analisar e compreender um sutil fenômeno. Então casualidade, vou ler aí com vocês, ó. Casualidade. Acaso, qualidade do que é casual ou acidental. Qualidade daquilo que pode ou não acontecer. A casualidade do destino. Eventualidade, acontecimento inesperado ou incerto. Coincidência, aquela coisa, aconteceu, uma casualidade, a gente não tem como prever, etc. Tal. E aí é o seguinte, olha, estamos no final do caminho universo, então eu estou compreendendo que você já tem uma bagagem muito grande de conhecimentos, ou seja, de questionamentos, e que vão fazer você já pensar dentro de o quê? De um multiverso, de toda aquela bagagem que a gente já colocou. Então, por exemplo, em um multiverso onde não existe o nada, e tudo está conectado, a casualidade, o acaso, o caos, passa a ser um referencial limitado da análise observacional de reações, consequências oriundas de um sistema muito mais amplo e complexo. Em algumas discussões com algumas pessoas, já vi pessoas colocando a ideia de caos, de caótico, para mim, como se fosse o limite da explicação. Não, mas isso aí é o caos, isso aí é caótico. E, na verdade, a própria teoria do caos coloca que o caos, que o caótico, são reações, são consequências, né, que a gente não consegue definir a causa sistemática, ou seja, é uma ideia que denota um sistema mais complexo que a gente não consegue definir seu sistema e com isso simular consequências a partir de causas conhecidas, tá? Então isso é o caos. E não deixa de ser a gente viver num mundo caótico, porque em certo grau de referência a gente não tem o conhecimento, a percepção, o domínio dos parâmetros e a gente não consegue simular o que é que pode acontecer ou definir qual foi a causa daquele acontecimento, tá? Então isso deixa bem claro que dentro da nossa realidade existem sistemas muito mais complexos que estão por trás dos mecanismos da vida. E aí essa borboleta foi para lembrar o seguinte, o chamado efeito borboleta, né, onde colocam o seguinte, que um simples bater de asas de uma borboleta em um continente pode desencadear uma série de acontecimentos que pode gerar um furacão em outro continente. Ou seja, imagina você estar vendo um furacão e imaginar que a causa foi uma borboleta batendo as asas. Isso aí é um negócio meio barra pesada, meio puxado, né? Mas é uma forma só de expressar como as causas podem ser coisas altamente imprevisíveis realmente para o nosso panorama atual de percepção e de conhecimento. Então, dando sequência, vamos às singularidades conectadas. Tá? Então, até o momento, estamos falando só da casualidade, da definição. Então, vou ler aí com vocês. Ó. O que seriam as singularidades conectadas. Vocês já sabem muito bem o que é isso, né?
Então, os laços de interação, de comunicação no universo são muito complexos. Detalhe aqui, quando eu falo comunicação no universo, não é uma comunicação verbal, não é alguém falar com o outro. É troca de informação. Informação, seja energia, matéria, o que vocês quiserem. É informação universal. São alterações da flutuação dos pixels quânticos do tecido espaço-tempo. Beleza? Esse linguajar está bem trabalhado nas aulas passadas. Beleza? Então vamos seguir. Então, os laços de interação de comunicação no universo são muito complexos, sendo mais notórios os que permeiam o nosso horizonte de percepção de realidade, mas não limitando o sentimento e a percepção indireta de sistemas mais complexos de interação. Isso aí estamos falando do campo mental. Coloquei aí esses GIFs, essas imagens, para a gente refrescar na nossa memória o que estamos falando. Foi colocada uma ideia, uma possibilidade de estrutura do universo, onde nós temos as diferentes densidades de realidades, a qual chamamos isso do campo espaço-tempo consciência, que seria o campo físico, e o campo mental, que é aquele campo que a gente não consegue estudar os meios, está longe da nossa cognição, o nosso racional não compreende, que é um campo só que a gente sente, que a gente chamou de campo mental. Então, é um campo alocal, atemporal, ou seja, é lá por onde permeia o mecanismo do sentimento, do próprio pensamento, tá? Então, a gente vai vendo aí nesse primeiro GIF que todas as pessoas, não, todos os pontos, todos os pixels, tudo na realidade está conectado de alguma forma, tá? Então, sempre uma modificação em qualquer ponto vai gerar alterações no todo, mas isso em diferentes escalas, em diferentes níveis, tá? E também em diferentes níveis de percepções. Vão ter coisas que vão acontecer em certos locais que a gente aqui não vai sentir, porque ou talvez demore muito, ou vai chegar em uma escala que é imperceptível para o nosso padrão. Mas é uma ressalva aqui que a gente faz. Está tudo conectado. Então, de algum modo, a gente pode não perceber, mas vai estar conectado e pode ser que a gente perceba de uma forma indireta um sistema mais complexo que está nessa rede aí de consciências, essa rede espaço-tempo. Lendo com vocês aqui embaixo. Todas as consciências são integradas em um sistema social. Tá? Isso é... O linguajar talvez não seja o mais apropriado para não querer personificar todo tipo de consciência que existe no universo. Não. Mas as consciências elas estão integradas de alguma forma a grupos. Tá? Existem conexões com outras consciências. Ou seja, só uma forma de salientar que as consciências estão integradas e dentro de uma percepção de realidade daquela consciência. Então, sendo este orientado, ou seja, esse grupo de consciências, sendo este orientado por um sistema mais complexo de consciências, ao mesmo tempo que coordena um sistema relativamente mais simples de consciências. Vou parar aqui. O que é isso? Tudo é uma manifestação de consciência, como a gente já viu no estudo desse nível aqui do universo. Então, nosso padrão aqui de consciências, nosso universo como a gente conhece, ele é regido por diferentes escalas de realidade, onde em cada escala vão ter tipos de consciência diferentes. E as consciências vão interagindo com os outros níveis de consciência. Tá? Então, o nível de consciência maior, vamos dizer assim, ele está criando, sendo responsável, direto ou indiretamente, pela criação, organização de outros níveis de consciências mais baixos. Por exemplo, você cuida dos seus animais na sua casa. Alguém cuidou de você, né? Isso dentro do nosso meio. E todos nós somos sendo cuidados o quê? Por uma administração pública. Né? País esse que está sendo orientado, coordenado por um planeta. E aí vai. Tá? Então, outros tipos de consciência que a gente nem imagina estão lidando com consciências menores. Por exemplo, consciências que estão no seu corpo estão sendo coordenadas por você. Né? Aquilo que a gente viu, né? Que você come, como você vive, o que você deixa de fazer ou você faz, você vai estar coordenando essa colônia chamada corpo humano. Então, isso vai, independente da escala, são consciências lidando com consciências, coordenando e sendo coordenadas. Além disso,
ama as diretrizes da fonte do campo mental, que induz diferentes vibrações conscienciais no campo físico, gerando feedback de realidade. Vamos ler aqui de novo com vocês. Existem diretrizes na fonte do campo mental que induz diferentes vibrações conscienciais no campo físico, gerando feedback de realidade. Esse feedback de realidade foi como eu citei em alguma aula, que eu não lembro qual mais, como é que a gente conversa com a fonte, com Deus, com o universo. Nós emanamos pensamento. E o que é que volta pra gente? Realidade. Mas é diferente, calma, é diferente daquela realidade coaching quântico de você constrói a sua realidade. Eu quero um carro, eu vou construir esse curso do coaching quântico, vou ganhar um carro e o carro aparece. Não. Mas o seu pensamento está conectado via singularidade à fonte do campo mental. E isso vai gerar o quê? Vai induzir vibrações, realidades que vão ser transformadas o quê? Na verdade, em reações às suas ações. Porque no nossa densidade de realidade, quais são as ações do pensamento? São as nossas ações. Como é que o pensamento influencia no meio? Através das nossas ações. A gente não consegue diretamente para o pensamento criar movimento, criar certas coisas no nosso campo físico. Mas no campo mental, sim. Então, os nossos pensamentos sendo representados por nossas ações vão gerar um retorno disso, que é o próprio feedback do universo, trazendo a realidade, trazendo as consequências para as nossas escolhas. Então, isso é o fluxo que gira da informação entre os dois campos, dentro dessa dualidade da construção do universo que a gente já conversou. Então, vamos em frente. Para a gente entender esse fenômeno, o negócio é meio complexo, então a gente tem que mergulhar um pouco em algumas teorias, algumas possibilidades. Agora, vamos lá, vamos começar a brincadeira. Percebemos o acaso sistêmico. É até estranho falar o acaso sistêmico, né? Acaso não seria um acaso, aleatoriedade? E a gente vai ver que talvez não exista aleatoriedade no universo, já por tudo estar conectado. Vamos lá aqui, ó. Sincronicidade, de acordo com Carl Jung, são acontecimentos que se relacionam por significados e não por relação casual. Princípio de conexão acausal, ou seja, um padrão de conexão que não pode ser explicado pela casualidade convencional. Ou seja, vamos lidar com acontecimentos que eles são sistemáticos em cima de um significado. Por isso, isso é algo até muito pessoal. E não por uma casualidade convencional. Ou seja, a gente não conhece o sistema. A gente não espera que aquilo ocorra. E tanto que, para o cenário acadêmico ou dos outros, aquilo não tem muito significado. Mas dentro do seu campo mental tem. E muito, né? Então vamos lá, aqui é um exemplo que eu coloquei na aula do mecanismo do pensamento. A pessoa do nada lembrou de alguém, que não falava há muito tempo, que não está dentro nem da rotina, e pensa assim, caramba, lembrei de fulano, nunca mais eu falei fulana, eu vou ligar para ela. Na hora que você pega o telefone que vai ligar para ela, toca o telefone. Aí você, deixa eu atender antes quem é, né? Você atende, é ela que você não fala há muito tempo. E aí você pensa, cara, que coincidência foi essa? E essa coincidência vai se repetindo até você fala, cara, isso é um fenômeno, isso aí não é uma coisa... tem um sistema por trás disso, né? Então aí na legenda, poxa, tem um tempão que não falo com Cicrana, vou ligar para ela, trim! Oi, alô? Oi, Cicrana, nossa, você não morre mais. Inclusive tem até esse ditado popular, né? Que a pessoa não morre mais, vai virar Highlander se isso acontecer. Então, a gente já começa a notar no nosso dia a dia, entre diversas coisas, ou seja, como a gente falou nas aulas passadas, uma comunicação via não físico da troca de informações. Aquela coisa de, até lembra que eu comentei de você estar do nada pensando em nada, de repente vê uma música em sua cabeça, você começa a lembrar, pensar nessa música, e aí alguém que está do seu lado começa a cantarolar ela. Ou seja, houve uma troca de informações. Mas através de uma estrutura, um sistema que a gente falou na aula no mecanismo do pensamento, para vislumbrar uma possibilidade de como essa informação ela é trocada entre os seres sem a gente perceber aqui, tá? Mas a gente já sabe que isso acontece. E aí vem um detalhe, ó. O conceito se refere a dois acontecimentos, interior e exterior, que ocorrem simultaneamente, sem ter entre si uma ligação passível de explicação racional.
porém que possuem sentido para quem está observando. Ou seja, é como se fosse uma carta, uma mensagem para você. Então, se eu conheço sua história e você tem algo tem uma simbologia dentro de sua rotina, algo que te importa muito, e eu conheço você e eu passo um recado para você, a mesma coisa para o outro não vai funcionar. Por exemplo, eu vi uma moça falou aqui para o Ciência Universalista, ela dizendo: pô, Rodrigo, interessante que eu estava pensando, estava na janela, em uma certa situação, meio triste, pensando nas coisas, e eu gosto muito de borboleta. Diz que inclusive ela tem tatuagem de borboleta. E isso na janela começou a pensar em algo, e naquele momento que você está ali, né, ô universo, ô Deus, e agora essa situação difícil, tal, não sei o que, aí de repente veio uma borboleta e pousou no braço dela. Então imagina para uma pessoa que adora a figura borboleta, tem uma tatuagem de borboleta e uma borboleta pousa no braço. Então isso, para muitos, não tem significado nenhum. Mas para ela, foi uma grande comunicação com o universo. Isso pode ter alterado a vida dela completamente. E isso que eu acho fantástico desse fenômeno natural que ocorre. Tá? Vamos seguir aqui. Então, vamos agora para uma coerência lógica e pessoal. Porque pessoal é o que eu acabei de dizer. O significado ele é simbólico. E então vai ser personalizado. É uma comunicação personalizada do universo. E outra coisa, ela tem que ter lógica. Certo? Porque tem gente que começa a ver as coisas, começa a se fascinar, a se empolgar. Nossa, eu vi 11h44. Olha, essa hora aí é meio cabalística, não sei o que. Eu vi 23h39. Eu falei, pô, não esquece isso. Não é por aí. E é isso que eu vou deixar bem claro antes de começar a entrar aqui nos próximos slides. Galera, o objetivo aqui é a paraarqueologia, é entender o para que esse fenômeno ocorre e vamos usufruir dos benefícios desse fenômeno. E não querer ficar destrinchando certas coisas que é impossível para a gente entender agora o mecanismo. Então a gente nessa aula aqui, a gente vai até onde dá, sempre o máximo de pé no chão, sem ficar de firula. Já tem site aí com significado de todas as horas e blá blá blá. Que eu digo, meu conselho, não se prenda a esse tipo de coisa. Tá? Então vamos lá, vamos seguir. Por se tratar de uma casualidade pessoal, precisamos direcionar ao ensinamento da observação sutil para que haja uma análise substancial das possíveis ocorrências, não havendo a necessidade de se notar a sincronicidade acima do critério de pura observação. O que é que eu quis dizer aí? Pare para analisar o que ocorre em sua vida. Não é porque você curtiu, nossa, sincronicidade, eu ouvi falar que quem está percebendo é porque vai despertar, é o escolhido, e aí fica nessa vibe e fica caçando sincronicidade onde não tem. Isso é coisa de maluco, tá? Isso é coisa de bitolado, de fascinado. Então você tem que voltar a rever o dever de casa. A questão é, está ocorrendo algo que já te chamou a atenção em sua vida? Beleza, vai analisar. Não, beleza, segue em frente. Não fica caçando pulga onde não tem. Mas, naquele momento que aconteceu alguma coisa, você vai analisar se realmente é ou se é você que está induzindo para que aquilo seja. Então, isso é bem sensível, viu galera? Mas vamos em frente. Aí tem o símbolo do 1111 que eu vou explicar, né, esse fenômeno. Explicar assim, vou citar, né? Então, por ser a sincronicidade algo pessoal, vou abordar a forma como conheci tal ocorrência e somente após identificar seu nome e significado. É o seguinte, essa foto aí de um 1111, é interessantíssimo esse fenômeno, envolto justamente dessa simbologia aí, do 11 e do 11, no relógio, tá? Onde mundialmente muitas pessoas narram a questão da sincronicidade de olhar para o relógio sem querer olhar para o relógio, ou naquela coincidência, e sempre ver esse horário aí, 11h11. Isso chama atenção por ser algo mundial. Muitas pessoas, né? No meu caso, deixa eu seguir aqui. Vou falar agora sobre o meu caso. Mas no meu caso, foi um pouco diferente que, em certo momento de minha vida, eu comecei a olhar demais. Olhar demais não, na verdade eu não olho muito para o relógio, mas toda vez que eu olhava, eu sempre via diariamente o tal do 11h11. Era pela manhã ou era de noite. 11h11, 11h11. Aí começou a me chamar a atenção a frequência do 11h11. Aí isso me despertou. Eu falei, caramba, que tanto 11h11 é esse?
Ou vou 11h11 e vou botar isso aqui na internet. E me espantei quando eu vi que o negócio, eu não era o único doido que estava vendo essa parada. Então agora, já que é algo pessoal, eu vou abrir aqui minha experiência, um pouco da minha história, para servir de exemplo de como alguém observou a sua própria sincronicidade. Não que isso seja a ferramenta ou o passo a passo, ou que todo mundo tem que ver 11h11, nada disso. Beleza? Inclusive a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. Na minha perspectiva, observando uma extrema casualidade intrigante, comecei a me indagar o que estava ocorrendo. Neste período, busquei correlacionar com o que buscava no campo mental. Beleza? Então vamos lá. Primeiro começou com a história do 11h11. Certo? Então primeiramente começou com a história do 11h11 no relógio. E aí hoje eu correlaciono o seguinte, que isso começou no momento que eu estava em uma grande busca do conhecimento da espiritualidade. Não vi isso na minha infância, não vi isso na minha adolescência, eu vi isso na minha início da fase adulta. Tá? E então, até então, eu não conhecia esse termo, não conhecia Carl Jung, não conhecia nada. E só fiquei olhando o relógio. Já na fase adulta, quando eu estava já nessa busca em algumas atividades, aí isso começou. E o 11h11 começou com 11h11, mas de repente começou a ser o quê? Horas iguais no relógio. Aí tem 4h4, 12h12, 13h13. Então, tiveram momentos, coisas assim, tiveram alguns dias seguidos, de que toda vez que eu olhava para o relógio sem querer, certo? Então aqui bateu o olho no relógio, os números eram iguais. Isso me deixou pasmo, porque é o seguinte, você só vê, voltando, tinha um bichinho aqui voando, entrando no meu nariz. Esses bichinhos malignos mal. Então é o seguinte, começou com 11h11 e de repente explodiu a quantidade, a frequência de vezes que eu olhava involuntariamente para o relógio e os números estavam sempre iguais. Todo tipo de número, 12h12, 23h23, 4h4, 2h2, sempre os números iguais. E aí eu fiquei pensando, caramba, será que é o meu sistema biológico, né? Imunológico, sistema biológico na verdade. Eu estou condicionado a olhar 11h11 por algum motivo. E aí o relógio começou, não, é 2h2, é 4h4, não é uma frequência, né, específica, regular. E outra, não era no meu relógio, não era no meu celular, era em qualquer lugar. Eu lembro que eu entrei uma vez na faculdade e o relógio da faculdade estava louco. A aula começava às 18 horas, o relógio estava 14, 23, estava tudo louco. E aí um dia eu entrei no elevador, um dia não, várias vezes, entrei no elevador da faculdade, sem querer olhar nada. De repente meu olho sobe, tá lá, 17, 11, 23, enfim. Aí eu olhava assim e falei, caramba, tem relógio que tá quebrado, cara. Né? Beleza, então, realmente começou com a questão do relógio. Por isso é a simbologia do relógio. Beleza, aí já não bastava o relógio, eu comecei a ficar surpreso que a coisa fugiu o meu controle, vamos dizer assim. Eu estava no trânsito, se eu estava no trânsito, olhando para frente, no engarrafamento, 1 milhão de carros na minha frente, e eu não estava afim de olhar a placa. Eu não tenho vício de olhar a placa, eu não gosto de olhar a placa, não estou nem para a placa de carro. E eu estou olhando para frente. Não estou vendo nada, estou olhando os carros para ver o puto da vida, cansado, querendo ir para casa, aquela coisa toda, né? Nisso veio um carro passando aqui na minha lateral. Ou seja, até então não estava no meu campo de visão nada diferente. De repente, quando esse carro começa a aparecer aqui, do nada eu faço assim, ó, eu olho. Não é voluntário, eu não quis. E também não sinto ninguém me empurrar, nada disso. Mas simplesmente eu olho para esse carro e meu olho vai direto na placa, ela tá lá, 11h11. Aí eu botei um carro aí, que esse carro ficou até famoso, que a placa dele é tudo 1. É II 1111. Nunca vi esse chevetinho não, mas, enfim, 1111 nas placas. Eu lembro que uma vez eu estava no shopping aqui, Iguatemi, antigo Iguatemi, agora shopping da Bahia, na praça de alimentação. Eu vou fazer um lanche, eu trabalhava perto, né? Fiz um lanche, aí era um sanduíche que tinha que pesar. Um negócio lá que tinha que pesar. Aí ela pesou, eu deu quanto, moço? Eu deu quanto, senhora? Ela deu 11h11, senhor. Eu falei, rapaz, eu ri. Eu acho que ela não entendeu nada da minha risada, né? Eu dei risada assim. Eu 11h11, ela, é sim, senhor. Eu paguei no débito. Peguei a nota fiscal, tá lá, 11h11.
Então era em todo canto, em todo, enfim. E isso começou a me chamar muito a atenção. E aí, nesse prédio aí que eu coloquei a foto, é um lugar chamado La Harmonia, que fica aqui na cidade de Salvador. É uma instituição fantástica, tem um assistencialismo social muito grande, tem, olha, eu nem sei como é que está hoje, mas tem acesso jurídico gratuito, acesso de saúde, eu acho que é odontológico também, gratuito, tem escola gratuita, né, para pública, educação infantil. Então tem um assistencialismo social muito grande, e aí dentro desse projeto também tem um centro espírita, né, kardecista, que é o Centro Espírita La Harmonia. Então tem um pessoal bem legal, e dentro desse estabelecimento, né, como eu já falei, nem rotulando espírita, mas fiz alguns cursos, fiz alguns trabalhos que foram muito interessantes, muito importantes, e conheci muita gente boa, muita gente legal. E aí um dia eu fui fazer uma aula no sábado, e aí um colega meu estava lá. Aí eu cheguei pro colega meu e falei, ô Rogério, rapaz, tá acontecendo alguma coisa, cara, que eu não tô entendendo, bicho. Toda hora que eu olho pro relógio, as horas estão iguais, aos minutos, é igual, é 11h11, é 11h11, é 4h04, é 13h13. Toda hora tá repetindo, bicho, que danado é isso? Aí ele parou assim, com as suas anteninhas lá, olhou assim e falou só uma palavra pra mim. Sincronicidade. Aí eu, como assim? E engraçado que eu acho que ele também não conhecia esse termo. Depois ele falou, com certeza ele não conhecia esse termo, porque quando ele falou sincronicidade, eu falei, 5C? Ó, é uma formiguinha que tava entrando no meu nariz. Agora eu acabei de sentir aqui na minha nuca. Para de perturbar. Sincronicidade da mordida de formiga. Tô brincando, galera. Então, enfim, aí ele falou sincronicidade. Eu fiquei sem entender. Como assim, rapaz? Eu também não entendi, não. Mas a única palavra que veio na minha mente para isso foi sincronicidade, que eu não faço ideia do que é. E eu também não. E aí ficou legal. 2 caras sem entender bulhufas. E ainda falei, pô, universo, gente boa, né, velho? Universo. Tô tentando entender o negócio, aí vem uma palavra para me complicar mais ainda. Galera, só para vocês terem uma noção. Quando eu escutei essa palavra sincronicidade, até eu entender um pouco do que estava ocorrendo comigo e gravar, inclusive, o primeiro vídeo da Academia Universalista, um dos primeiros que foi sobre sincronicidade, eu levei 3 anos. Tem gente que pega uma teoria nova e, nossa, eu fiquei me matutando aqui uma semana para entender. Eu recebi uma palavra, uma palavrinha, e levei 3 anos para começar a entender. Que se eu disser, você entendeu, você domina, você sabe explicar? Não. Estou fazendo o maior esforço aqui na Academia Universalista. Eu não tenho uma verdade absoluta, longe disso. Reforço sempre aqui nas aulas. Mas eu comecei a entender, ou buscar entender de uma maneira diferente após 3 anos de estudo. Ou seja, aí hoje eu entendo como realmente as coisas precisam vir devagar para a gente. Porque para você entender um ponto, você precisa entender a estrutura que está conectando os pontos. Por isso que eu acho assim muito rico e interessante a Academia Universalista para as pessoas, porque não são informações soltas, é o caminho pedagógico até vocês terem compreensão de analisar possíveis verdades nas suas vidas. E diferente de vender aqui a verdade absoluta, não, certo? Quem vai tratar a realidade é a Academia Universalista. E não é assim. Ou seja, é fazer você pensar, você como aluno, parar para pensar um pouco mais sobre sua vida, né? E sobre o universo que está ao seu redor. E aí, nesse último símbolo aí na direita embaixo, que eu comecei a entender que estava havendo uma comunicação comigo. Aí de quem, Rodrigo? De extraterrestre, dos espíritos, de quem? Eu prefiro chamar universo, porque eu estou falando com todas as consciências que estão por trás desse mecanismo, que Deus sabe como é que é. Tá? Então o universo estava conversando comigo. E aí eu comecei para prestar atenção em que o universo estava conversando comigo. Até estou vendo agora que eu esqueci de colocar uma imagem. Na edição eu coloco uma imagem. Deixa eu verificar aqui. É isso mesmo. Então vamos lá. Percepção de dimensões sutis e inteligentes. Vou ler aí com vocês. Ó. O universo da casualidade, na verdade, é uma expressão em nossa densidade de realidade do direcionamento espontâneo, entre aspas, da percepção de acontecimentos que vão expressar uma comunicação entre consciências de distintos planos de realidade. Sendo que este fenômeno usa o mesmo mecanismo do pensamento explicado na aula o 3A03.
Ainda botei aí, ó. Ops, 3-3, ó. Isso não foi planejado mesmo não, viu? Mas vamos aí, ó. Uma coincidência, né? Então vamos aqui aos passos da sincronicidade. Definir aqui o que são esses passos. Primeiro, a pessoa vai começar a perceber uma casualidade não esperada. É o primeiro passo. Opa, já assistiram aquele filme Universo no Olhar? Recomendo pra caramba, viu? A própria sincronicidade interestelar também é bem interessante. Ou seja, tem vários filmes que lidam com isso até de forma indireta. Mas o Universo no Olhar, recomendo bastante o filme. Aí depois de perceber a casualidade não esperada, nós vamos ter o quê? Vamos notar uma intensa repetição da casualidade em diversas formas e sinais. Que é justamente uma forma que eu acho que o fenômeno quebra você definir que aquilo é de uma regularidade, é um vício, é um condicionamento mental a algo específico. Aí falou, então vai borboleta, vai placa de carro, vai N simbologias, N formas diferentes, né? Personalizado a bagaça. Aí o cara fica, rapaz, o negócio aqui está fugindo do controle. E aí vamos para o terceiro passo, que é análise das simbologias empregadas e correlação com o seu plano mental no período das manifestações. Quando eu fiz esse processo, foi um divisor de águas, né, dentro do entendimento do fenômeno. Que isso acontecendo. Teve um dia mesmo que eu estava em um momento, vamos dizer assim, espiritualista da coisa. E aí, bem forte, por sinal. E aí, quando terminou, eu fiquei conversando com o pessoal na mesa, trocando ideia, foi até aqui em casa. E aí, depois de um momento bem intenso de emoção, eu falei, caramba, é isso aí, né, galera? Aí eu perguntei para um colega, Henrique, que horas são? Ele, 11h11. Eu, beleza. Eu nem tinha me tocado. Ele, Rodrigo, 11h11. Eu, o que é que tem 11h11? Eu, rapaz, 11h11. Aí caiu a ficha, é mesmo. É engraçado que nesse momento que eu falei caiu a ficha, caiu uma chuva. Tchá, no telhado, todo mundo se assustou. Eu falei, que foi? Rapaz, que toró, né? Que chuva forte foi essa? Casualidade, mas para mim tem um significado muito grande. Isso começou e ficou cada vez mais intenso, mas diversos sinais diferentes. E o que é esse terceiro passo? Eu comecei a analisar o que é que eu estava pensando imediatamente antes de acontecer algo assim, que eu considere, né, síncrono. E aí eu notei que sempre eu estava em um estado de meditação. Meditação não significa ficar nada disso. Eu estou no engarrafamento, estou ali prestando atenção no trânsito, mas estou pensando na vida, pensando elevado, pensando sobre coisas mais importantes do que a mera sobrevivência, né? E aí nesse momento de dúvida, uma tal situação de família, ou importante, ou de escolhas, tal, aí acontecia. E aí eu parei para observar, será que vai acontecer do nada? Ou vai acontecer realmente, né? E aí, beleza. E aí, quando eu ficava caçando sincronicidade, nunca acontecia. Só acontece na espontaneidade do evento. E aí, quando era espontâneo, eu me pegava percebendo, eu estava pensando, eu estava conversando com a galera, com o universo, comigo mesmo, com o meu eu, né, maior. Eu estava lidando com questões muito relevantes. Aí eu falei, caramba, olha que interessante. Não é aleatório. Né? De alguma forma o universo está chamando minha atenção. Ou seja, é como se naquele momento, aí vem o quarto passo, buscar um entendimento pessoal para significar a casualidade. E o sentimento que eu tive é de algo muito bom, algo muito positivo, algo que era uma coordenação, alguém que estava te orientando de uma forma muito sutil. Como o professor, por exemplo. O professor está vendo você lá apresentando um trabalho. Aí você está falando algo que você entendeu, aí você fala uma besteira, aí o professor... Repita, o que você entendeu disso aqui mesmo? Você, opa, preciso refletir melhor sobre isso, porque o professor fez e quando ele faz é porque isso é importante, e eu talvez não tenha entendido direito, ou eu preciso criar algo em cima disso. E aí foi esse sentimento, para mim, que eu tive desse fenômeno, e comecei a ter um amigo. Comecei a ser acompanhado por um fenômeno que me ajudava, que me salientava, que ele dizia assim, presta atenção nisso aí, realmente isso aí é importante. Às vezes eu estava pensando em um negócio que achava que era a maior besteira do mundo. Aí acontecia algo. Opa, vou prestar atenção nisso aí. E tem funcionado. E outra, deixa eu ler aqui o quinto processo, depois eu falo algo. Após o possível entendimento,
buscar correlacionar se novos aparecimentos podem estar correlacionados com o novo significado, observando seu estado mental e de vida. É mais ou menos o que eu ia falar, que era o seguinte, quando não acontece a sincronicidade, de início eu fiquei, pô, eu nunca mais ouvi. Será que eu estou fazendo algo errado? Será que é algo ruim? E eu vi que não. Tem pessoas aí, principalmente no meio esotérico, que já começa a dar significado para a zorra toda, explicando isso é isso, número é isso e aquilo outro. Né? Isso é um chamado, está ativando seu DNA e blá blá blá. Eu falei, rapaz, galera, enfim, não dá para viajar a esse ponto, né? E aí eu comecei a ver o seguinte, que a não presença da casualidade, da sincronicidade, na verdade, parecia que é como se não precisasse. Tá, não tá precisando, deixa o cara lá seguir a vida dele, né? E aí quando precisa, maluco, presta atenção aí, cara, no que você tá pensando, ou o que você tá escolhendo, ou o que você tá vivenciando, né? Então, eu vi que não é um excesso, ou ficar notando sincronicidade, é algo que você precisa e é algo que vai transformar uma pessoa que vê mais em uma pessoa melhor, superior. Isso, na verdade, pessoa melhor e superior é uma bizarrice, é uma bestalhação imaginar isso em qualquer sentido da vida, né? Mas, muito pelo contrário, é um aluno que está precisando tomar bronca. Na minha visão, tem sido assim, tá? Não sei se para você é assim. Aí é que está o processo. É pessoal, estou falando aqui por mim o tempo todo, que não dá para falar para todo mundo, né? Então, quando começa a acontecer outras simbologias, outras coisas, é analisar se realmente está ainda dentro do mesmo padrão de acontecimentos. Ou se você está procurando pelo em ovo e não tem nada a ver. Né? Então, é sempre algo muito sutil e algo muito delicado. Mas vamos seguir aí com a nossa aula. E aí vem, dentro dos significados, né? O que é que eu trago como significado para mim e que talvez projete para vocês um mesmo significado, certo? Vou ler aí com vocês. Um possível motivo que posso dar universalmente ao fenômeno da sincronicidade é que o mesmo é um exercício que outras consciências, ou o próprio universo, realiza sobre uma consciência, a fim de exercitar sua ampliação de percepção do sistema interconsciencial universal em seu campo cognitivo. O que é entrar no seu campo cognitivo? Seu racional, você entender que existe comunicação entre consciências de diferentes planos. Algo mais sutil, algo que não precisa ser de caráter, né, de uma percepção ultradimensional direta, e sim indireta. Sua consciência começa a ser despertada de que não fazemos parte de um simples universo material e que não estamos sozinhos como consciências. Nunca, pois todos de alguma forma estamos conectados. E aí eu vou ler com vocês, em uma forma poética filosófica, um mecanismo da vida de exercitar a percepção do amor, além de eventos horizontes, sinalizando o campo mental como um mentor, um amigo que chama a sua atenção para ele, para o sentimento, a ajuda, para a percepção de uma família maior, o despertar para a família universal. Então esse é o meu grande significado que eu dei à sincronicidade. É uma forma de despertar você, primeiro, para questões que estão além do campo da sobrevivência, apesar que pode envolver a sua sobrevivência, se está num momento difícil de trabalho, de escolhas e que vão refletir grandes mudanças em sua vida. Ou seja, são sinais para que você desperte que sua vida não é só isso. É isso e mais além, tá? E nesse mais além, você nunca vai se sentir só. Você vai ver que você está sempre acompanhado de pessoas que querem o seu bem, querem a sua evolução, tá? E isso é muito legal. E aí, quem são essas pessoas, Rodrigo? Quem está por trás desse mecanismo? Quem está fazendo isso? Quem está chamando sua atenção para olhar para o relógio, para a placa bem no piloto? Quem que fez a borboleta pousar lá no braço da menina? Não faço ideia, galera. Coloquei algumas representações aí que podem ser consciências antepassadas nossas, familiares, amigos de outras, né, existências, podem ser seres de outras dimensões, de outros planos, de outros mundos, seres angelicais, ou seja, de densidade de realidades bem sutis, ou a própria fonte do campo mental, Deus, sei lá.
Ou todo mundo junto e mais um pouco. Não importa muito. Mas o que importa é ver o benefício disso. É algo benévolo, é algo que está te ajudando a você despertar, que só por si só isso já faz você evoluir, já faz você buscar ser uma pessoa melhor. Então isso é uma coisa fantástica, na minha opinião, tá? E aí, para finalizar, eu queria, dentro da questão ainda do não estamos sozinhos, viajar mesmo aqui, dentro do que seria esse símbolo, não lidando com 11 um número, talvez, né? O que seria o 1111 já de ser uma coisa mundial. Então vamos viajando nas possibilidades filosóficas do símbolo. São 4 números 1, ou seja, são números 1. 1, lembra o que? Unidades, né? 11 são 2 números 1, ou seja, unidades dentro de uma dualidade. A dualidade é separada por pontos, ou seja, talvez dimensões duais. O mesmo número em lados opositores, repetição de padrão, mesma estrutura em lados diferentes. E no final todos somos 1. Isso é uma perspectiva, tá? Então deve existir um significado pelo fenômeno 1111 ter ficado famoso. Mas não me apegaria ao simbolismo e sim ao propósito do mesmo. Porque é muito sensível, muito frágil querer entender esse simbolismo, tá? Mas não vou ficar só nesse símbolo muito filosófico, poético, não. Tem um outro. Ali embaixo, 1111. Eu tirei até o número 1, coloquei barras. Certo? Para ficar uma coisa mais neutra. Então nós temos 4 barras, né? Onde tem 2 de um lado, 2 do outro. 2 lembra realmente dual, dualidade. E 2 lados, também dualidade. E a gente viu que a dualidade dentro da estrutura do universo se faz presente. Aí, opa, estrutura do universo. E aí não fica o pessoal, vamos pensar fora da caixa, em outra ótica. E opa, e por que não a gente fazer isso aqui? Que tal a gente ver o 1111 verticalmente? Vamos, ó, mudar o nosso plano de visão. Aí eu falei, opa, isso aí é interessante, ó. Em cima e embaixo, também a dualidade, não tem aquele céu, terra, inferno, céu, filosoficamente, estava falando. Em cima e embaixo, falei, opa, interessante aí, ó. Aí eu vi essas 2 barras, eu falei, cara, vamos definir o campo dessas barras. Então vamos fazer isso, ó. Vamos colocar uma esfera ao redor, uma circunferência, uma esfera ao redor dessas barras. Aí quando eu fiz isso, eu falei, opa, essas linhas dentro, esses meridianos, né, dentro de uma esfera, me lembrou o quê? Lembra da latitude 19,47? Lembra não? Vai lá para o nível 1, universo 1, que a gente falou sobre isso, né? Lembra de Júpiter, do Sol, de uma região de uma densidade de energia maior, de manifestações de erupções solares muito concentradas nessas latitudes. Na Terra também presença de várias coisas, inclusive muitas estruturas de civilizações antigas nessas latitudes. Enfim, a gente já falou sobre isso. Aí eu falei, opa, olha que representação interessante, né? Como lembra a questão da formação do torus, né? E opa, tem um torus em cima e tem um torus embaixo. E no meio 2 pontos. Aí eu lembrei de quê? De uma representação toroidal, que é o duplo torus 3D. Ou seja, são 2 toros juntos dentro, formando uma só estrutura de retroalimentação energética da informação, enfim, como a gente viu aí, estrutura de galáxia, em diversas coisas, onde a unidade seria o toroidal, né, o toroide, sendo expressado em conjuntos, em duplo torus, ou seja, enfim, o próprio duplo torus pode ser representado como um torus também. E aí ficou bem interessante, os 2 hemisférios, né, dentro das suas latitudes, etc. Tal. E no meio ficaram esses 2 pontos. Aí eu pensei, pô, o que é que fica normalmente aí no meio? A singularidade. Buraco negro, barra branca, lembra também? A singularidade está aí no meio. E é interessante que na nossa representação simbólica, pelo relógio, são 2 pontos, ou seja, a nossa singularidade dual. Galera, se é para buscar simbologia, a gente busca, a gente viaja. E aí eu viajei na minha. Tem a galera que viaja em outras vibes aí. Tá? Então, assim, no final das contas, eu não sei. Prefiro dizer que eu não sei qual é a real dessa simbologia. Mas uma coisa é certa para mim.
Se a sincronicidade acontece com todos nós, certo? O tempo todo, talvez até mais do que a gente imagina, mas a gente não consegue perceber. Mas busquem perceber na vida de vocês essa comunicação do universo com vocês. E vocês vão, nesse momento, seguindo aqueles processos, notou, para e reflita. Reflita no que você estava pensando. Reflita em como está a sua vida, quais são o seu foco de vida, as suas diretrizes, o que é que você estava buscando no momento. Você estava fazendo uma coisa certa, uma coisa errada? E com isso você vai refletindo, sem perder a cabeça, sem entrar em noia. Nossa, eu vou mergulhar aqui na numerologia quântica, porque eu preciso saber, eu sou escolhido, eu sou especial, eu sou isso, eu sou um trevoso. Esquece isso, tá? E tenta ser mais sutil. A coisa é sutil não é por acaso, porque realmente não tem acaso. A coisa é sutil, eu acho, porque ela precisa ser sutil. É a mesma coisa, o professor não pode responder o trabalho do aluno. Mas ele pode dar uma ajuda, ele pode dar um incentivo, né? Um alerta. Mas o exercício é nosso. E o exercício qual é? A Academia Universalista está sendo para mim um grande exercício de vida. Que é um exercício de um pensamento universalista. Que é aquele pensamento de buscar todos os tipos de conhecimento e buscar os padrões, a estrutura que está por trás disso tudo e que vai gerar o quê? Um maior autoconhecimento. E com isso você vai se tornar cada vez uma pessoa diferente. E, se Deus quiser, mais feliz, que esse é o objetivo. Tá? Então, espero, pessoal, que vocês tenham gostado dessa aula Sincronicidade, que é uma aula que eu gosto bastante. E não sei até que ponto a gente, com o tempo, vai conseguir agregar mais coisas a essa aula, mas se assim ocorrer, se assim o universo permitir, a gente vai atualizando. Mas eu acho que eu já estou bastante satisfeito em a gente parar um pouco, perceber o evento e aprender com ele. Eu acho que já tem muito a ganhar e talvez seja realmente o propósito desse fenômeno que ocorre com todos, independente de crença, independente de qualquer coisa. Isso não está ligado a nenhum tipo de crença, nem ideologia, nada. Isso é uma coisa da natureza, é um fenômeno, como a gente tentou destrinchar aqui ao máximo possível, beleza? Então, galera, como sempre, a viagem do conhecimento continua. Estamos no finalzinho, galera, de um caminho inteiro aqui da Academia Universalista, que foi o Caminho Universo. O término de 3 níveis. Vamos agora para a nossa 7ª aula, onde vai ter uma mega revisão de todo o nível. Né? Vamos abordar o propósito desse nível, desse caminho. O que é que, da minha visão aqui de coordenador, o que é que uma pessoa que entrou nesse nível, como ela saiu, o que é que ela recebeu, como ela se enriqueceu, seguindo todo esse caminho. Tá? Então vai ser certamente uma aula muito legal, muito especial. E fico muito feliz de estar se aproximando no final aqui de mais uma conquista, mais um término. E não deixo de agradecer aqui o carinho de todos vocês e motivação dentro desse trabalho. Um trabalho feito com muita simplicidade, honestidade, principalmente sinceridade com vocês nessa plataforma aqui gratuita e sincera. Espero que vocês estejam aproveitando, assim como eu também estou. Como eu já falei várias vezes, eu aprendo muito aqui na Academia Universalista. Eu assisto novamente as aulas. De vez em quando eu me reassisto e estou aprendendo novamente. Isso é algo interessante. Então espero que esteja sendo proveitoso. Se tiver, deixa seu comentário aqui no site, dentro da Academia Universalista. No YouTube também, aonde estiver disponível isso aqui. Deixa seu comentário. Elogios são sempre bem-vindos, é sempre motivação. Críticas construtivas também é maravilhoso, é essencial. Então aguardo qualquer tipo de interação, que o importante é a gente compartilhar isso para as pessoas, que venham mais pensadores para trazerem mais conhecimento para essa plataforma, não só para essa plataforma, para o universalismo, e que levem o universalismo para onde estiverem, que vocês levem a forma de pensar universalista para onde vocês estiverem e a gente mudar a nossa sociedade. Beleza? Então, gente, um grande abraço. Fiquem com Deus, fiquem com o universo, fiquem com quem vocês quiserem, mas fiquem em paz, tá bom? Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.